a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Só o verso primeiro, que Deus nos abençoe. Quero começar com uma pergunta, queridos. Qual a responsabilidade que você tem hoje? Ou as responsabilidades que cada um tem? Você cuida bem das coisas que Deus te deu? A outra pergunta ligada a essa é: você tem sido vitorioso nessa tarefa de cuidar bem das coisas que Deus colocou na sua mão? Sua família vai bem? Sua vida sentimental vai bem? Sua vida profissional? Seu ministério na igreja, seja liderança, um serviço que o irmão tenha como responsabilidade? Seus filhos vão bem? Sua sexualidade vai bem? Seus relacionamentos, seu corpo vai bem? Então podemos pensar em todas as questões e, de uma forma geral, naquilo que, quando pensamos em bens, pensamos logo nos bens materiais, no dinheiro, mas eu pergunto: a sua vida material também vai bem? Meus irmãos, esse texto é muito pertinente. Normalmente usamos esse texto e aplicamos, ele tem um foco realmente na família, mas alguns termos nesse salmo apontam para uma possibilidade de derrota. Notem que 2 vezes nós vamos encontrar a expressão em vão trabalham os que a edificam, em vão vigia a sentinela. Outra palavra que denota a derrota é a palavra inútil. Inútil vos será levantar de madrugada, já no verso seguinte, verso 2. Mas, meus irmãos, há também uma palavra, uma expressão que aponta para um resultado positivo, quando lá no final do texto ele nos diz: não será envergonhado. Aqui o bem que ele aponta como exemplo são os filhos, herança do Senhor, dádiva do Senhor. Não serão envergonhados. Há uma possibilidade, então, de vitória naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. A gente precisa lembrar que na mente de Jesus, os bons administradores são aqueles que devolvem o patrimônio recebido com lucro. Lembra da parábola dos talentos? O bom administrador é aquele que devolve o patrimônio com lucro ao seu senhor. E a pergunta então: qual o patrimônio que Deus te deu? Eu diria que nós não temos patrimônio, não é? Lotes, prédios, carros, apartamentos, marido, esposa, filhos, profissão, talentos, dons, tudo é de Deus e foi colocado em nossas mãos para cuidarmos como bons administradores, como bons mordomos. E o que temos então, meus irmãos, não são patrimônios, nós temos uma missão. E o grande problema é que nós estamos invertendo essa verdade, essa convicção. A convicção de que nós temos é muito maior do que a convicção de que nós somos. O que nós temos, na verdade, é do Senhor, não é nosso. Mas o que nós somos servos do Senhor. Então temos uma missão, meus irmãos, e se recebemos alguma coisa, nós temos que devolvê-la com lucros ao nosso Deus, para que Deus seja glorificado. Essa é a verdade bíblica. Essa é a palavra que nós encontramos. Temos como missão e alvo administrar tudo que Deus tem colocado na nossa mão. A nossa missão, meus irmãos, é fazer com que Deus seja glorificado em tudo que fazemos. Mas para que isso aconteça, há uma verdade que esse salmo nos fala, que deve ser lembrada. Deus tem que construir e edificar aquilo que nós estamos
cuidando ou construindo. Deus deve ser o edificador de todas as coisas. E esse texto, ele apresenta, ele começa exatamente com uma condicional: se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, então nós estamos fadados à derrota naquilo que temos feito. Então, em primeiro lugar, queridos, eu quero ser objetivo nessa manhã, mas quero deixar duas reflexões com a igreja nessa manhã, e a primeira delas é que, para não sermos envergonhados, nós temos que deixar Deus fazer e reconhecer que nós não fazemos direito, nós não temos a competência, não temos a capacitação, não temos essas qualidades que são necessárias para cuidarmos de tudo que Deus tem colocado na nossa mão. Talvez o irmão seja especialista em uma das coisas, em um dos detalhes, ou na vida financeira, talvez o irmão seja bom nessa área, tenha uma preparação específica, talvez seja uma boa mãe, mas nós não conseguimos fazer todas as coisas. Então nós temos que reconhecer que não damos conta, somos pedreiros que edificam em vão, somos vigilantes, como diz o texto, vigilantes desse patrimônio que vigiam em vão, somos madrugadores inúteis, trabalhadores inúteis, administradores que não edificam nada. Então, nós precisamos de entender realmente que Deus tem que fazer parte, tem que estar presente nessa tarefa, nessa missão que Ele colocou diante de nós. Vendo Ronaldo Lidório, em um texto sobre plantação de igreja, ele usa uma expressão que às vezes me deixa assim, meio com aquele sentimento de inutilidade mesmo. E ele diz: se a missão é para a glória de Deus somente, então temos que nos desglorificar. Temos que nos desglorificar. Meus irmãos, ao ler a história de David Brainerd, um missionário que foi trabalhar entre os índios pele vermelhas da Nova Inglaterra, creio que no século XVIII, ele não pôde pregar para aqueles índios pele vermelhas. Primeiro, porque ele tinha um problema com o idioma. Segundo, que os índios não queriam escutá-lo. E terceiro, muito jovem, ele ficou com tuberculose. Ele resolveu dobrar o joelho no quarto dele, na cabana dele, e ele passava o dia dobrado na presença de Deus, pedindo que Deus fizesse a obra. Aquele missionário morreu com 38 anos ou 39 anos, mas aquela tribo toda se converteu ao Senhor, porque Deus fez a obra que era dele. Meus irmãos, só uma forma de cuidarmos do patrimônio que o Senhor colocou na nossa vida, das responsabilidades que Deus colocou na nossa vida, buscando o poder de Deus. Há uma palavra que é muito usada hoje na sociologia: empoderamento, quando uma coletividade encontra autonomia e independência. Na missiologia, essa palavra tem sido usada também. Mas empoderamento na missiologia, meus irmãos, não deve ser definido pela habilidade humana, mas pela graça de Deus. Ela não pode ser definida pelos resultados visíveis, mas pela obediência ao Senhor. Ela não deve ser definida pelas estratégias que usamos, ou estratégias mercadológicas, talvez, mas pela necessidade humana quanto ao Evangelho. Então, nós precisamos de buscar o poder de Deus, confiar no poder de Deus, colocar nas mãos de Deus, sair, não é? Importa que Ele cresça e eu diminua, essa é a visão que a igreja precisa de ter. E, em segundo lugar, para concluir a minha palavra, para não sermos envergonhados, meus irmãos, o Senhor tem que edificar. Se a primeira proposição é uma ação passiva, essa é proativa, deixar realmente, e orar para que Deus realmente edifique. E alguns exemplos para que a gente termine a nossa palavra. Como resultado, meus irmãos, de uma
de um avivamento, de uma entrega plena da vida, John Wesley, a partir de 1730, durante 50 anos, ele pregou 3 sermões por dia, a maior parte ao ar livre. Ele percorreu 175 mil quilômetros a cavalo e ele pregou mais de 40 mil sermões ao longo da sua vida, porque ele queria que Deus usasse a vida dele. Como resultado também de uma entrega plena da vida, a igreja moraviana, meus irmãos, no século XVIII, ela, sem dinheiro, sem condições, dentro de uma fazenda, eles começaram a enviar missionários e ao longo de 6 anos, eles enviaram cerca de 3.600 missionários para o mundo inteiro. Como resultado de uma entrega, meus irmãos, também, David Brainerd, que eu já citei, após um estudante, William Carey, depois de conhecer a história de David Brainerd, ele se dispôs a ir para a Índia, e ele era um sapateiro, e ele, depois de uma vida de trabalho, ele conseguiu traduzir a palavra de Deus ali na Índia para mais de 20 línguas durante a sua vida. Como resultado de uma entrega ao Senhor, deixando Deus realizar os seus ideais na vida dele, Adoniram Judson, em 1806, ele tem uma experiência e se dispõe a ir para a Birmânia, ser um missionário. Ali ele é encarcerado, perseguido durante décadas, mas ele deixa naquele país 300 igrejas plantadas, mais de 70 pastores ordenados. Como resultado também de uma entrega, meus irmãos, Moody pregou na Universidade de Cambridge e 7 estudantes se converteram, entre eles, inclusive ficaram conhecidos como os 7 de Cambridge, entre eles Carlos Studd, que foi para a África, e ali ele percorreu 17 países, pregou para mais de 500 mil de pessoas e fundou a missão Amém, a missão WEC, que nós conhecemos hoje, com mais de 3.000 missionários ao redor do mundo. Como resultado de uma entrega, queridos, em 1855, Deus falou ao coração de um jovem, e ele se dispôs a vir para o Brasil. E aqui, um país idólatra, selvagem, ele chega em 1859, e em 7 anos que ele realizou o seu ministério, ele deixa plantada então a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, e uma igreja com estrutura para crescimento, com uma proposta missionária realmente muito abençoada. Como resultado também desse avivamento, dessa entrega, queridos, em 1950, 500 jovens americanos foram chamados para a obra missionária ao redor do mundo, a partir da pregação da palavra, e obedeceram, e ali entre eles tinha um jovem chamado Jim Elliot, que foi ser missionário no Equador, foi morto pelos índios, e por essa morte desses missionários ali, esses 500 jovens foram despertados aí para o campo missionário, entre eles o pastor Russell Shedd, que nós tanto conhecemos. Queridos, Deus tem que fazer a obra na nossa vida. O problema é que nós é que queremos fazer, nós é que nos colocamos à frente, nós nos colocamos como donos do nosso patrimônio, mas eu queria que nós saíssemos daqui hoje com essa convicção: nós não temos patrimônio, nós temos a missão. Deus nos chamou, Deus nos abençoou, porque Ele coloca em nossas mãos uma obra a ser realizada, às vezes dentro de casa, às vezes dentro do trabalho, às vezes dentro da igreja, ou ao redor do mundo, onde Deus colocar a sua vida. Meus irmãos, quando lemos aquele texto que, pela fé, nós vamos dizer a montanha para ela ir para outro lugar, eu creio que é aplicado exatamente nesse momento. Uma vida nas mãos de Deus faz com que as montanhas mudem de lugar.
Talvez o que esteja faltando é avivamento, é entrega, é colocarmos a nossa vida inteiramente nas mãos de Deus. Comece a se desglorificar, meu irmão. Pense na sua casa, na sua família. Pense se seu marido tem sido abençoado por você, sua esposa tem sido abençoada, seus filhos têm sido bem educados. Analise a sua vida profissional, seu testemunho, seus bens. Que Deus possa falar ao nosso coração, queridos. Possamos sair daqui nessa manhã com um propósito novo, um compromisso de deixar Deus agir na nossa vida para que possamos cumprir a nossa missão de tal forma que esse Deus seja então glorificado. Que o Senhor nos abençoe. Amém, queridos. Nós vamos ao nosso culto com uma oração e eu quero convidar em primeiro lugar aqui a equipe multimídia, todos os irmãos, hoje eles estão uniformizados, bonitos pelo uniforme, mas queria convidá-los para que venham aqui. Vamos orar por esse ministério, meus irmãos. É um ministério, talvez um dos mais criticados pela nossa igreja, não é? E temos visto isso porque ninguém gosta de ouvir uma microfonia, ninguém gosta de ouvir um som alto, ninguém gosta de ouvir um som baixo, ninguém gosta de ouvir um som assim ou de outra forma. Cada um tem uma forma diferente de equilibrar o som da igreja, ou as luzes, ou tudo que temos aqui. Então essa equipe tem sido realmente, muitas vezes, atingida aí no mínimo pelos nossos pensamentos, né? E muitos vão lá e falam pessoalmente com eles, né? Brigam com eles lá quando eles estão na mesa, e eu quero pedir à igreja que não faça isso. Ore por eles, né? Ore por eles. Se você tiver que reclamar, tem todo o direito, né? Procure o reverendo Marco Antônio, ele é o conselheiro. Aproveitar que ele não está aqui hoje, está doente, né? Então coloca a responsabilidade nele. Não falem com esses irmãos, mas procure o reverendo Marco Antônio e fale o que você está achando. Isso é bem-vindo, com certeza. Mas ore por esses irmãos, tá? É um ministério difícil, os irmãos chegam muito cedo aqui para deixar tudo pronto, chegam cedo no culto da noite também, né? Para deixar tudo pronto. Quando a gente chega, está tudo pronto, mas sempre há dificuldades, e nós precisamos ter paciência nas dificuldades e amor no coração pelo trabalho que eles realizam aqui. Amém, igreja? Deus abençoe essa equipe que tem trabalhado com tanto carinho e cuidado. Queria chamar o Gustavo também, que faz parte da nossa equipe, está ali sentado, achando que ele está fora, mas o que importa é o serviço, não é o uniforme. Fique tranquilo. Queridos, eu queria convidar também a família de oração, o Moza, a Mary e seus filhos, a família do Marcos, da Noélia também. A Noélia, domingo passado oramos pelo pai dela, ele faleceu essa semana, e em Campo Formoso, na Bahia, então vamos orar por eles também. E a família missionária, nosso irmão André Luiz Procópio, a Aureliana e a Marcela e seus filhos, que estão em São Gabriel da Cachoeira, trabalhando no projeto Amanagé. E convido os aniversariantes, a Jória, a Karen Martins, o Rafael Barbosa, Alice Machado, Roberta Bonfim, Wanda Xavier, a Haná, filha do Ivanildo e Belenice, Isabela Cavalcante, Renê Xavier, Sérgio Renato, está aqui, Enoque, filho do Jerome da Vildene, Andressa Mota, Arnaldo Kreisman, Camilo Pereira, Carolina Veríssimo, Letícia Quirino Pantoja, Luiz Bernardo, Luiz Antônio Pontes, Luiz Antônio Vieira, Márcia Gislene, Maria da Glória, Lana, Paula Saião, Rafael Rédua, Laudiceia, esposa do reverendo Norval, Camila Coimbra, Pedro Martins, Lucas Parreira,
Lucas está nos Estados Unidos estudando, está o e-mail aí, mande um e-mail para ele, lembrando o nosso irmão, Carlos Eduardo, Christian Pangalo, e os casais, o Mozart e a Mary, o André Luiz e a Marcele, reverendo Marcos e Adélia, Sérgio e Jussara, presbítero Weber e Miriam. Queria convidar esses irmãos todos, vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar. Se você também tem um outro motivo de oração, venha aqui à frente, né? Vamos orar também por você, pela sua vida, pelo seu motivo, seja de gratidão, seja de súplica. Vamos colocar tudo no altar de Deus, encerrando o nosso culto nesse momento e pedindo ao Senhor que venha realmente nos abençoar. Tem um membro novo da igreja, o Flávio veio sozinho, mas ele vai voltar lá e buscar a Daniele e o Henrique. Isso. A primeira vez que o Henrique está aqui, se der tempo, ainda venham aqui à frente. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, nós colocamos a nossa vida no Teu altar agora, pedindo que o Senhor nos edifique e nos abençoe, ó Pai. Somos servos, cuidadores do Teu patrimônio, mas nós necessitamos que o Senhor edifique aquilo que está nas nossas mãos. Que o Senhor vigie, ó Pai, constantemente, 24 horas por dia, o que temos feito, e o fazemos em Teu nome, ó Pai. Por isso nós carecemos do Senhor. Ministra a Tua graça sobre nós, Pai. Santo Deus, abençoe a vida dos irmãos aqui à frente, esse ministério de multimídia que tem trabalhado na nossa igreja, que o Senhor use esse trabalho para a glória e honra do Teu nome, ó Pai. Que o Senhor abençoe esses irmãos, que possamos ter comunhão e amor por eles, e alegria de ver jovens que têm realmente dedicado seus talentos, tempo para o serviço, a obra e a missão do Senhor aqui na terra. Ó Pai, abençoe também os aniversariantes que estão aqui, que o Senhor visite a cada um deles, responda às orações desses irmãos, alegre o coração deles, que eles vejam na vida deles os propósitos que o Senhor tem na vida de cada um. Abençoe também os casais, Pai amado, abençoe, visite esses irmãos, dirija a vida deles. Que essas famílias sejam famílias benditas do Senhor, ó Pai. Colocamos no Teu altar o Moza, a Mary, seus filhos, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, Pai. Que o Senhor abençoe essa casa, que essa casa glorifique o Teu nome, que o Senhor abençoe os planos, os sonhos da Mary e do Moza, que o Senhor abençoe, Pai amado. Abençoe também a Noélia, Marcos, seus filhos, toda a família, consola, Pai, nesse momento triste, de perda do seu pai, patriarca dessa família. Que o Senhor os envolva com o consolo dos altos céus, Pai amado. Pai Santo, abençoe aqueles que estão aqui com um motivo que não conhecemos, mas o Senhor conhece o coração de todos. Responda a oração da Tua igreja, Pai amado, e abençoe o Teu povo. Nós oramos no nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as bênçãos do Espírito Santo possam ser derramadas sobre o Teu povo aqui presente, e sobre todo o povo do Senhor, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos cantar. Dê um abraço no irmão que está ao seu lado. Enquanto isso, nós cantamos e convidamos a Carla para vir aqui também, para o momento informações sobre a escola dominical.
faz seu rio de paz correr no meio. Deixes que por fora vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Amém. Vamos sentar? Carla, por favor. Bom dia, irmãos. Hoje nós estamos já chegando ao final do nosso segundo trimestre de aula na EBD. É a 7ª aula, são 9 no total, né? Mas nós ainda temos 3 aulas, contando com hoje. Então, se você ainda não está matriculado em nenhuma turma, se você é visitante, não vá embora agora. Fique mais um pouco, escolha uma sala, uma turma, que a gente tem 2 painéis ali atrás, escolha algum tema do seu interesse e participe. Mesmo como visitante, não deixe de ser abençoado pelo Senhor mais um pouco ainda nesse domingo. E a partir de julho, para aqueles que não forem viajar de férias, a igreja vai continuar funcionando, né, pastor? E a escola dominical também. Domingo que vem, nós já teremos um encarte no boletim com os cursos de inverno, que nós vamos ter no mês de julho todo. Então, nós estamos preparando um conteúdo muito bom, especial. Os pastores da nossa igreja vão estar ministrando. Então, se prepare. Se você não for viajar, venha, que todo domingo nós teremos escola dominical. E um último aviso para aqueles que estão participando da classe do pastor Marco Antônio e do presbítero Walter Eustáquio, essa turma está funcionando aqui embaixo. É a única turma que não está no prédio novo. Tá? Então, pastor Marco Antônio, as 7 igrejas do Apocalipse, está funcionando aqui embaixo, porque essa classe está sendo transmitida pela internet. Então, vocês podem descer do lado da sala do 100. Muito obrigada e boa aula a todos. Ok, meus irmãos, vamos então para a escola dominical.
ouvindo aí? Teste, som. Ei. Escutou? Ei, teste, tá ouvindo? Tá escutando? Tá escutando, Bus? Ei, teste, mas não tá vindo sinal, tem que sincronizar. Ei. Então era pra tu estar escutando, Bus. Cadê? Ei, som. Agora eu vou levar pra ele e você vai testar aí, tá? Escola que nós vamos estudar hoje. Como a pregação de hoje... Já pode? Já está funcionando. Já está funcionando? Tá bom. Então, como a pregação de hoje, do reverendo Obedes, tem a ver com com o estudo da nossa carta à igreja de Sardes. Né? Lembram qual foi a passagem bíblica que o reverendo leu hoje lá na igreja? Salmo 127, né? Os versículos, com base assim muito forte no versículo 1, né? O que diz lá o versículo 1? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam.